Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Então, pessoal, vamos falar de um assunto legal, onde as pessoas querem falar que nós não podemos se irar, né? Sendo que a Bíblia relata que até Jesus, ele se irou, né? A ira santa, existe a ira santa, que Deus também tem ira santa, e aonde mesmo está aí já na descrição do vídeo, irai-vos, mas não pequeis, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? É o que nós vamos falar no momento agora, onde vai ligar em outros assuntos, né? Que Deus é que dá, né? Fala assim que é Deus que dá pra gente falar, o Espírito Santo que dá pra gente falar. Então vamos falar nessa questão da ira, né? Mas antes, que é algo também que já entra dentro desse assunto, eu vou falar de Lucas 11, né? Onde eu e meu irmão estávamos conversando aqui, né, sobre algumas coisas, antes de começar o vídeo. Então vamos lá. Lucas 11, no versículo 44, né? 44 e 45. Ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, né? Que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Por quê? Porque dentro de um sepulcro, assim como fala também Mateus 23, fala que dentro de um sepulcro, de um túmulo, existe ossos, né? Existe vários ossos podres, né? Porque depois que a gente morre, a carne fica ali, fede, fica tudo podre. Então Jesus está comparando os escribas e os fariseus, chamando eles de hipócritas, falando que por fora eles parecem justos aos homens, né? Porque os escribas e os fariseus defendiam várias causas, que pareciam que eles eram justos, mas como Jesus já conhecia o que tinha dentro deles, porque Jesus, ele revela o que está dentro, né? A Bíblia fala que Jesus não precisava que ninguém falasse, desse testemunho contra aquilo que as pessoas estão fazendo de errado, porque ele já conhecia, né? O Espírito Santo é o espírito de revelação, ele sonda os corações, né? E pesa as intenções. Então ele revela aquilo que tem dentro da pessoa, para que você mesmo ou eu não sejamos enganados, né? Isso você só consegue ver se você tem conhecimento, se você busca Deus, paga preço, né? Ora, jejua e etc. E aí Mateus 3, versículo 11 ou 12, ele fala assim que os mistérios de Deus são revelados para aqueles que buscam, para aqueles que estão buscando e pagando preço. Mas aqueles que ficam de fora não vai ser revelado. O próprio Jesus explica isso na palavra do semeador. Ou seja, Deus não usa qualquer um. Você entendeu? Deus não usa qualquer um. Lembrando, você falando isso, ele fala assim, não tem como andar dois se não tiver de acordo, Amós 3:2. Então ele fala que verdade. não vai fazer nada se Deus não revelar exatamente. seus profetas. Porque luz e trevas não combina, não anda junto. Não fica muito tempo perto, se incomoda. Tá dando na cabeça. Que nem foi falado disso daí, negócio que falou de revelação, veio uma passagem... Fala um pouco mais alto por causa do fone. Veio do Velho Testamento, não é uma passagem do Velho Testamento também. Um negócio de revelação. Que nem você falou que ele sonda. Provérbios 24, Provérbios 27, ele fala, é engraçado, Provérbios 27 ele fala assim, ó, não prosumas do que vai acontecer no dia de amanhã. Mas é o seguinte, o que? Tem gente que pega esse versículo e distorce. Sim, eu vou quebrar agora. Exatamente. No mesmo capítulo, ou no outro capítulo, ele fala assim que Deus, o homem é sua lâmpada, né? O Senhor, o homem é a lâmpada do Senhor. E ele esquadrinha no interior do profundo do seu onde ele entra, né? Ele conhece o negócio de pesar, então ele fala ele isso, pesa lá. mesmo as intenções e pesa o coração. A mente, os pensamentos de Deus, e ele revela, ele fala que não vai ficar em oculto. Nada vai ficar em oculto. Aí o povo quer falar, mas Tiago 4 diz que você não pode prosumir a sessão do tempo, ir numa cidade, eu vou trabalhar, vou numa cidade, vou trabalhar, fazer vários negócios. Ele está falando de você falar por si mesmo, não Deus mandando falar. Sim, a pessoa quer fazer o que ela quer, né? Tá falando disso, é trapo de injustiça. Não segundo a vontade de Deus. Quando a pessoa fala o que quer, anda em injustiça, é trapo Exatamente. de injustiça. Quando ela anda naquilo que Deus manda fazer, é obras de fé acompanhando, é graça superabundante, é santidade. Fazendo a vontade de Deus. Exatamente. Né? E pregando a palavra de Deus verdadeira, né? E pregando a doutrina e tal. Todos, quem sabe no seu chamado, tá mais, deixa eu falar rápido pra... eu tenho que concluir essa parte aqui. Então, quando ele fala em Tiago assim, eu vou numa cidade, vou nas várias cidades, vou fazer vários trabalhos, vários negócios. A pessoa faz planos por ela mesma, assim, ó, não está dentro do plano de Deus. O tempo do homem é como, como a neve que desvanece, né? Sim, fala que então, é como névoa, é fumaça. Você não pode ir lá. O que Jesus disse? Pai,
seja feita a tua vontade. vontade. E ele fala em Tiago, ele fala assim, Exatamente. Primeiro você tem que consultar a Deus. Sim, Se tudo dá você tem que vontade de consultar a Deus. ou não. Você fazer. Ele fala assim, aquele que não faz o bem, peca. Então o povo Sim. que faz o que quer, Sim. tá no pecado. Por isso que tem pessoas que recebem livramento quando tá fazendo o que quer, vai para lugares que quer, fala o que quer, faz o que quer. Aí Deus acaba livrando a pessoa por causa disso. O povo que faz o que Não quer, sempre, deixa eu né? falar rapidinho. O povo que Mas faz da o que maioria das quer, vezes é assim. O povo que faz o que quer tá no pecado. Então quer dizer o quê? Quando você ia na carne, você pega, mas quando Sim. que Deus te toma na ira santa, você não tá pecando. Sim, porque é Deus te isso usando. aí. Então, agora eu vou concluir aqui para falar para os irmãos, né? Que aqui Jesus estava chamando eles de hipócritas, né? Sepulcros caiados, falando que eles são como os túmulos, que por fora a gente vai no cemitério, é lindo, né? Os túmulos, mas por dentro está cheio de carne podre, osso podre, e Jesus estava falando isso. Enfim, aí no versículo 45 ele fala assim: e respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizeis isto, também nos afronta a nós. Ou seja, mestre, quando você fala assim, você também está ofendendo a nós, né? E aí Jesus, né, ele vai falar, e ele lhe disse, né, Jesus, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com o dedo, nem com um dos vossos dedos tocais as cargas. Deixa eu falar do Né? Aí, ou seja, o que ele está falando aqui? Está falando que até mesmo aquelas outras pessoas que estão de fora estão se sentindo ofendidas, né, pela palavra de Cristo, pela palavra de Jesus, porque ele ofendia muita gente, porque ele falava a verdade dói. Mas a verdade liberta, meus amados. A verdade dói, mas ela liberta. Ou seja, o que está acontecendo? Quando ele está falando isso, e ele está automaticamente ofendendo a pessoa, muitas vezes, ele não tem a intenção de ofender, muitas vezes. Só que a pessoa se ofende porque ela não aguenta ouvir a verdade. Entendeu? Ou seja, falar a verdade contra algo que você denomina certo, você vai ficar ofendido. Mas a palavra de Deus não vai mudar, meu querido, minha querida. Não vai mudar para te agradar. Entendeu? É a mesma coisa, um exemplo. Tá repreendido, lógico, em nome de Jesus. Eu estou em adultério, né? Estou saindo com um homem casado, um exemplo. E alguém vem, Deus usa uma pessoa para revelar o meu pecado, e a pessoa fala, o Senhor manda você se converter, manda você se consertar, manda você, né, sair do adultério porque você está em pecado. Eu não vou gostar de ouvir aquilo, porque eu estou gostando do pecado. Então eu vou me sentir ofendida, vou falar que é mentira, vou falar que a pessoa é louca, vou falar que a pessoa está me julgando. Você entendeu? Qual é o nível que as pessoas querem ofuscar a palavra do Senhor? As pessoas querem extinguir e apagar a palavra do Senhor? Isso é muito sério, irmãos. É sério demais. E quem está chegando agora e não está entendendo o que eu estou falando, depois eu vou deixar salvo aqui essa live. Agora eu vou para outra passagem muito linda e maravilhosa, que é de, deixa eu ver aqui, é de Lucas, peraí, eu vou falar de João 2, peraí. Eu já ia falar já de João 2. Exatamente. Não, eu vou falar da hora que ele rebenta tudo no templo, né? Porque olha aqui, ó, Jesus purifica o templo. Olha o título dessa passagem. Jesus, ele purifica o templo. Sai daí, Rami. Jesus, ele purifica o templo. O que é purificar? É limpar. É você fazer de um lugar santo. Ou seja, nós somos o templo de Cristo. Então, se Jesus purifica o templo, não é só o templo onde ele foi ali, onde era a sinagoga, né, que era a igreja dos judeus. Então, ele vai purificar não só ali dentro, mas como também as pessoas, para que elas tenham temor. Amém? Então, ó, vem comigo. João 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores. E derribou as mesas e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus está virado com o pecado. Irado. Então eu não posso mais mirar
quando eu vejo algo de errado, as pessoas profanando a santidade, a palavra e o nome de Deus, como serva de Cristo, como cristã, como mulher de Deus, então quer dizer que eu não posso dar voz quando eu vejo as pessoas profanando e mentindo sobre a palavra de Deus, então quer dizer que é errado. É errado, então. Sendo que Jesus se irou, Jesus ficou furioso, saiu jogando mesa para um lado, derrubou dinheiro. Isso eles estavam fazendo dentro do templo. Agora eu vou entrar num assunto polêmico, onde as pessoas não gostam de falar. Como muitos fazem aí dentro das igrejas também. Amém? Tá? Por quê? Porque a gente vê o povo comercializando a palavra de Deus, cobrando para pregar, para cantar, sendo que isso é errado. A pessoa dar uma oferta em ação de graças à sua vida, né? Para te honrar é diferente de você cobrar. A pessoa falar, Deus me mandou abençoar a sua vida. Ou às vezes com alimento, cesta básica. Amém. Mas quando você cobra, isso é errado. Quando você cobra para passar uma profecia, isso é errado. Nem é Deus te usando, viu? Nem é Deus te usando. Amém? Nem é Deus usando. Então, Jesus ele ficou irado com o pecado ali dentro. Então, eu estou falando dos dois lados. De quem está na igreja e faz errado, porque tem igreja que nem é de Deus, que nem foi Deus que levantou. É sinagoga de Satanás, é a igreja do diabo. Tá? Aí as pessoas cobram, enganam as pessoas que estão ali dentro, pede a mais do que a palavra pede. Por que a palavra pede, meus amados? Pede para você ajudar o templo. E como que é essa ajuda? Muitas vezes tem pessoas precisando de cesta básica, pobres, então só que tem igreja que não faz isso. Eles roubam. Compra carro, compra isso, aí fala, eu vivo da palavra, eu não posso comprar o carro do ano. Meu querido, antes da sua necessidade, você tem que olhar para a necessidade dos outros. Amém? Então, né? A Bíblia fala para você buscar o interesse das outras pessoas. E o que é buscar o interesse das outras pessoas? É o que elas querem ouvir? Você falar o que elas querem ouvir? Não. É você buscar a necessidade da pessoa. É diferente. Tá? Quando a Bíblia fala, busque os interesses dos outros e não o seu próprio. Porque tá falando que você não tem que ser egoísta, você tem que olhar para as pessoas, você tem que ajudar as pessoas. Beleza. Só que a questão é que Jesus ele se irou contra o pecado daquelas pessoas. Porque ali dentro tinha tanto pessoas que guardavam a lei de Moisés e tanto pessoas que eram do mundo, gentil. Amém? E ele se irou. Agora eu vou falar um negócio pra você. Você falou um negócio de ira, né? Sim. Negócio de nem ele é onisciente, ou ele é onipotente, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sim. Então, quando Deus usa um homem de Deus para falar uma profecia e acontece, às vezes que a pessoa que Deus usa para falar uma profecia e acontece, às vezes assim que a pessoa é de Deus, correto? Sim. Correto. Então, eu já falei isso. Satanás está em derredor e o diabo gosta de imitar as coisas de Deus. Como Jeremias diz, é aquele que roubar a palavra do seu próximo, diz que diz o Senhor, mas não disse. Uhum. Mas ele fala, é aquele que roubar a palavra do seu próximo, diz que diz o Senhor, mas Sim. Deus não falou nada. Sim. Que a pessoa tem uma diferença, tem que ter discernimento. Eu vou falar agora. Mas de Deus espíritos. usou para falar uma profecia agora, aí a pessoa vai lá e copia. Então a pessoa copiou, está no pecado. É o diabo. Exatamente. Adivinhação. Adivinhação, demônio. Aí, tá vendo? Pode ser outras coisas também imitando. Que são filhos de Cefas. Sim. Aí, o Satanás está de redor, né? Quer dizer assim, que o leão está de redor para ver quem possa tragar. Sim, como leão, né? Como leão para ver quem possa tragar. A Bíblia diz em Tiago assim, tu tem fé, mostra tua fé, que eu mostrarei as minhas obras com a minha fé. Ele começa a falar isso. Mostra a sua fé sem obras, ele fala. Que eu mostrarei a minha fé com as obras. Minha fé com as obras. Aí ele fala assim, você tem temor de Deus? Não, tudo bem. Faz bem. Porque até os demônios creem e estremecem diante dele. O que coloca nesse versículo? Exatamente. Quando a pessoa está no pecado, nem se falou, a pessoa que nem se falou negócio de ira. Tanto pode ser a ira santa e a ira da carne. A pessoa que é de Deus, ela teme a Deus. Porque Deus deu exemplo. Até os demônios. Sim, até os demônios. Eu aprendo. Quando Deus passa algo para um homem de Deus e fala e acontece, a pessoa é de Deus. Por exemplo, Deus usou para falar uma profecia agora e falar e já aconteceu esse tempo, vai acontecer mais coisa. Aconteceu tudo já. Tá? Sou de Deus.
Mas o seguinte, o que? Satanás está de redor. Então, quando Deus ele manda Satanás tocar em alguém, ou falar para alguém, falar algo, aconteceu alguma mentira, alguma tragédia, Deus permite e mostra o que Satanás pode fazer. Sim. Entendeu? Mas até diz assim, quem é de Deus, o maligno não toca. Mas Deus, ele permite você ser atentado. Então são várias coisas que entra na Exatamente. questão daquele que é guiado por Deus e aquele que é guiado pelo diabo. Pela carne. Pelo diabo. A pessoa que está na carne não agrada a Deus. Eu estou colocando em questão de Deus, da ira de Deus, que é santa, e o negócio da carne, que a pessoa dá lugar pro diabo quando está na carne. Mas você tentando chegar no quê? Que Deus, muitas pessoas pensam que sabem o que é revelação, que é profecia, não sabe. Não sabe, a maioria não sabe. Quando Deus usa uma pessoa para falar acontece, Deus usa eu para falar que profecia aconteceu, eu sou de Deus. Sim. Mas o seguinte que a pessoa copiou é demônio, ou espírito de adivinhação. Ela em espírito de adivinhação. Porque nem Atos o 16. diabo não sabe o coração nem a mente da pessoa, Deus sabe. Entendeu? Então Deus permite o diabo atentar na carne. Se a pessoa vai espanar, vai enganar pelo seu godado, diz que a pessoa vai dar luz ao pecado. Mas onde você quer chegar? Eu quero chegar, meu querido, que sem autorização de Deus, o diabo não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque é Deus que autoriza. Então, meus queridos, o que acontece? Eu falei ali de Jesus, né? De Jesus ter se irado, de Jesus ter ficado nervoso, furioso com o pecado das pessoas ali, defamando o templo, profanando, né, o templo e tudo mais. Agora eu vou falar uma coisa para vocês em questão, essa questão de você ficar constrangido com o pecado, que tem dois lados. Quando Deus ele fica, e a gente mesmo que tem o Espírito Santo fica constrangido e furioso com o pecado, e você fica incomodado com o pecado. Mas como assim? Jesus estava no meio dos pecadores. Jesus estava no meio dos pecadores que aceitavam a palavra dele e muitas vezes davam ouvido. Mas aqueles como os fariseus e muitos outros que queriam crucificar Jesus, que queriam falar mal de Jesus, que estavam ali tentando impedir que Jesus falasse, levasse a palavra de Deus, aí é diferente. Porque até Jesus ficava incomodado com essas pessoas que estavam tentando barrar o ministério dele de ir adiante. Porque Amém? Estava dando lugar à carne, tinha inveja, a inveja não provém de Deus, e quem tem inveja não entra no céu, então está dando lugar para o diabo. Porque isso é uma origem luciférica. Sim. Quem é ou não? Uma inveja. E vanglória. É que nem você falou o negócio de distinguir. A Bíblia diz assim, em Romanos 12, ele fala assim, para você não ser vanglorioso no cuidado, e sim servindo a Deus com fervor de espírito. Então, se é fervor de espírito, é para fazer conforme Deus quer. Sim. Não sendo um vanglorioso, não segundo o que a pessoa quer. Sendo um zelo cuidadoso, sem entendimento, nem Romanos 10, 2 É fala. religiosidade isso. Então, quando a pessoa faz isso, é religiosidade. Entendeu? Agora eu vou finalizar essa parte, que depois eu vou ver qual que é o próximo. É a questão da pesca maravilhosa de Lucas 5. Jesus, né, o pessoal estava ali, não conseguia pescar, né, não estava pegando peixe nenhum. Então, o que Jesus fez? Vou lá dar uma mão para os camaradas ali, né, para Pedro, né, o pessoal que estava ali, para André. Aí ele vai no versículo 4, eu vou ler. Ele falava assim, ele estava ensinando o povo, né, ensinando a palavra. Olha para vocês verem como que é. Jesus ensinou na palavra, depois ele foi mostrar a palavra na prática. Né? Até o versículo 3 ele ensina na palavra, depois ele faz na prática. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 8 agora que é o mais intrigante. E vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Eu vou ler de novo para vocês. Amém? Glória a Deus, irmão Lucas. E vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto, esse também é outro versículo muito intrigante, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito, né?
Agora, depois, Jesus fala assim: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Agora, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora só presta atenção. Eles escutaram a voz de quem? De Jesus, deram ouvido à palavra de Meu Cristo. Deus e meu Pai. Tá. A Bíblia diz assim, que semelhante um homem prudente, semelhante um homem prudente, que escuta semelhante um homem prudente, sensato, que escuta. Sim. Semelhante um homem prudente, que é sensato, que escuta minhas palavras, a casa dele é edificada na rocha. Então, eu vou agora explicar, que nem, ó, eu já ia começar falando, Deus tomou meu irmão para falar. O quê? Que quando Jesus, ele pregou ali em cima do barco de Pedro, né, até o versículo 3. Do 4 para baixo, ele provou que o que ele estava pregando era verdade. Entendeu? Então teve testemunho. Então ele fez isso na vida de Pedro e de João, né, que estavam ali, né, os filhos de Zebedeu. Ele deu, então eles vão dar testemunho, eles vão começar a andar com Cristo. No final do versículo aqui, ó, no versículo, eu quero acabar de falar essa parte. No versículo 11, eles seguem a Jesus. Então, ou seja, ele falou: sobre tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, quando você é uma pessoa que dá ouvido a Deus e você tira a prova, ou seja, Pedro falou, então eu vou tirar a prova do que você está me falando. Primeira Pedro Amém? 2:3, tire prova do seu Deus, porque ele é benigno. Então o que acontece? Ele tirou prova. Então as pessoas que muitas vezes falam que você não pode cirar, a Bíblia já é contra o que você está falando, que é bíblico. Eu tenho que mostrar na Bíblia o que as pessoas estão julgando e falando segundo elas mesmas e não segundo a reta justiça, porque o julgamento puro e simples que Deus se agrada é de você julgar segundo a reta justiça, você analisar e depois você falar: não, eu analisei e vi que é realmente assim. Então você tem que analisar as escrituras antes de falar que não pode cirar, antes de falar que não pode julgar, antes de falar de muitas coisas, né? Provérbios, não lembro se é o 20 e pouco, que fala assim: analise as escrituras antes de antes. alguém colocar algo na sua mesa, consulte ao Senhor. Sim. Aí Provérbios, ele fala assim, ó: quando colocar algo diante de sua mesa, o rei vai considerar o Senhor se deleita nele. Sim. Aí, continuação do Provérbios, eu não lembro qual que ele fala o versículo 2, mas o versículo 3 ele fala assim, que Deus se agrada daquele que julga com justiça. E aquele que com sacrifícios, não sei se é bom, mas aquele que faz sacrifício de tolo, ele abomina. Sim. Agora eu vou reler de novo o versículo 8 e 9, porque é um dos mais extremos da passagem. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Então, ou seja, eles ficaram constrangidos com a santidade de Cristo. Eles ficaram com medo, eles temeram a Cristo. Ele se prostrou e falou assim, ele reconheceu que ele era um homem pecador. Por quê? Porque a palavra de Cristo ali, foi confrontalmente a ele e aos demais. Então eles falam assim: gente, olha minhas misérias, eu sou pecador mesmo, é verdade. Então a palavra de Cristo, para aqueles que são flexíveis, eles vão se dar a Deus. Mas a Bíblia fala que não é para você se endurecer quando você ouvir a voz de Deus. Olha como que é forte. Amém? Jeremias 23, 28 e 29, cara, muito bem isso aí. Por quê? Falou assim: quando o profeta tiver uma revelação, uma visão ou sonho que cabe nisso, sim, que conte o sonho, mas com a palavra da verdade. Tá. Aí fala: por quê? Não sabeis que minha palavra é um martelo que esmiuça a penha? Deus usou Jesus para revelar antes que eles tinham que chegar, antes que eles tinham que jogar. Sim, exatamente. Depois aí jogou, conseguiu, aí que nem 1 Coríntios 14, porque Deus ele revela o coração e a mente, e quando a pessoa vê que Deus está, ele vai cair prostrada. Sim. Aconteceu a mesma coisa com Pedro, porque ele não era convertido. Sim. Aí você pegar Pedro dos evangelhos e comparar com Atos, não tem comparação quando Pedro se converte depois. Porque ele chama Pedro de Satanás quando Pedro está ali tentando impedir o ministério dele. Você vê. Só que depois em Atos... Eu vou comparar Pedro com Elias ali. Por quê? Porque quando Deus usou Elias para separar o povo de Baal e o povo de Deus, Deus mandou Elias matar o povo de Baal, que foi o cara do céu. Sim. Vou dar um exemplo. Quando Deus usou Simão Pedro quando ele é convertido, o que aconteceu? Ele ganhou quantos? Dos 2 sermões dele? Quase 4 mil almas, quase 3 mil almas. Foi por aí. Então, quando que eu lembro daquela questão de Lucas, ele fala: você quer, Senhor,
manda que nem Elias, eles não tinham essa autoridade. Jesus cortou ele na hora, porque vocês não é convertido. Vocês não sabem que espírito sois. Você não tem vida no altar. Você não tem. Vocês estão aprendendo ainda. Vocês não têm unção. Exatamente. Então, o que acontece? Pessoal, a hora que meu irmão falou em questão de Pedro, de comparar de quando ele não era convertido depois, quando ele se convertido em Atos, de João ali para Atos, Pedro foi chamado de Satanás na cara, na frente de todo mundo. Por que Jesus falou isso para ele? Porque ele queria impedir Jesus de cumprir a missão de ir à cruz e nos salvar. Então quem que impede a gente de pregar a palavra, quer ficar colocando defeito naquilo que Deus está tomando a gente para falar? É Satanás, é o diabo, tá jogando seta. Então o que acontece? Quando Jesus ele se ira, estou numa ira santa, porque Jesus e por conta do pecado e essas coisas erradas que o pessoal estava fazendo. E outra coisa, eu quero falar uma coisa. O ódio não faz parte de Jesus e não faz parte de quem é de Jesus. Quando você fala que eu tenho ódio, as pessoas, né, que geralmente publicam aí, comentam nas postagens. Quando fala que eu prego com ódio, que eu prego ódio, que eu estou destilando ódio, propagando ódio e blá, 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 então eu dou os exemplos de Cristo. Então, agora que nem amém? Porque Cristo chamava Pedro de Satanás, chamava a população toda ali de raça de víbora, de serpentes. Amém? O apóstolo Paulo, ele entregou Hermineu e Alexandre para Satanás. Sim, o apóstolo Paulo entregou. Estavam blasfemando da palavra. E Hermineu e Alexandre está distorcendo a ressurreição como exatamente. Então o apóstolo Paulo blasfemando a doutrina santa da Bíblia. Assim, filho do diabo. Cheio de engano e toda malícia. Até quando você é pervertido. Atos 13, o vídeo que eu postei antes, fala disso. Cara, é tão forte que você ficar cego. Então vocês não conhecem o Deus. Vocês não conhecem esse Deus de poder. Não conhecem o Deus da justiça. Não. Verdade? E é o mesmo. O Deus do amor, Deus da justiça é o mesmo. Eles não conhecem o Deus do amor nem o Deus da justiça. Porque o Deus do amor é o Deus da justiça. Então, é que nem eu falo um negócio agora. Por isso que Paulo falou assim, Filipenses, quando eu falo assim, você fala a palavra sem temor. Eu estou preso na minha patriona lá de Filipos, eu estava preso, carcerado. Vocês afligem nas cadeias, porque eu estou preso, eu sou afligido por causa de vocês. Ele fala um versículo, que ele estava preso, o povo ficava falando palavras sem temor contra ele. Sim. Aí uns pregam só amor, uns pregam por fingimento, outros pregam por inveja, por fingimento, e uns pregam por negócio de malícia, uns pregam boamente e com um tipo de coração puro, alguma coisa assim. Aí fala assim, então outros pregam só amor, mas eu fui posto de defesa do evangelho. O João falou que você não muda a sua risada. O João Batista. O João. O B-Boy, João B-Boy. João, o Patrick é engraçado às vezes, né? Mas enfim, agora eu vou terminar de falar. O João desde molecote em casa. Né? Amizade das antigas, ó. Conhece a gente, né? Pode até testemunhar de como a gente era, né, João? Pessoal aí falando, né, pelos cotovelos, coisas que eles não sabem sobre as nossas pessoas. Mas amém. Vamos para a palavra mais uma vez. Então, que nem meu irmão estava falando agora, que a gente já estava falando ao percorrer desse vídeo. Gente, vocês querem moldar, vocês criam um Deus que não existe. Vocês criam um Deus, vocês acham que só existe o versículo de Gênesis Apocalipse, vocês abrem a Bíblia, acho que vocês só conseguem enxergar o versículo. Deus é amor. Deus é amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Não existe só isso, porque o mesmo Deus do amor é o mesmo Deus de justiça. Ele é justo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que o que a Flor de Lis está fazendo, um exemplo que eu vou dar, que é o que está percorrendo aí na mídia, ela vai ficar impune? Não vai. Ela se intitulou uma mulher de Deus. Mas a Bíblia fala que você só sabe realmente que a pessoa é uma pessoa de Deus, ela representa Cristo pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelas suas práticas, não pelo que ela fala. Amém? Amém? Amém, amém, povo? Amém? Já que vocês querem falar aí que ninguém fala, ela não representa. Mas quem votou nela era evangélico. Quem votou nela não tinha nem discernimento. Deixa eu falar. E outra, você tem que ver que a pessoa é de Deus ou não, se ela pratica a vontade de Deus. Ela matou o marido dela. Ela matou o marido dela, envenenava ele. Que nem os apóstolos. Gente, não tenta querer justificar o injustificável. Os apóstolos na carne, que nós derramamos fogo no céu para consumir todos. Jesus olhou para eles e falou assim,
vocês não sabem o espírito que vós sois. Aí Deus me mandou falar agora, 1 João capítulo 4. Exatamente. Testais os espíritos para ver se é de Deus ou não. Ou não, porque muitos falsos profetas saíram ao mundo, tem saído ao mundo. Exatamente, eu vou ler esse versículo. É 1 João 3, né? Tem que falar no final assim, que aquele que vos escuta a verdade, que aqueles que vos escuta, porque é Deus que está usando as pessoas de quê? Aqueles que vos escuta, que é Deus que está usando a pessoa, as pessoas de Deus são da verdade. As pessoas que vos escutam do mundo, como que é? As pessoas que vos escutam, porque vocês é de Deus, estão escutando a verdade, são de Deus. Mas as pessoas outras que não escutam são do mundo. Sim. Não são fala que é espírito do erro. Então, eu vou ler aqui para vocês. É 1 João 3, né? 4. 1 João 4. Vamos lá, hein? 1 João 4. Qual que é o versículo? Isso mesmo, 1 João 4 aqui. Os primeiros versículos aqui, depois eu vou virar de novo para falar. Os falsos profetas, né? Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora vamos para o versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Agora o versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Em Provérbios 27, Amém? Provérbios 27, Provérbios 29, Provérbios 27, 29, eu falei sobre o negócio que a pessoa não pode, querer ficar querendo fazer o que quer. Sim. Um dia da mãe, você tem que consultar a Deus. Você falou um negócio de dura, da pessoa ser dura serviço, a pessoa não aceitar. Coração endurecido. Sim. Provérbios diz assim que a pessoa tantas vezes ela foi repreendida, tantas vezes que ela foi repreendida e quebrantada, mas ela foi de dura serviço, ela endureceu o coração, ela não vai ficar porque ela não abriu o coração. Tipo assim, muitas vezes foi repreendida e foi quebrantada, mas endureceu o coração. Provérbios diz isso. Muitas vezes a pessoa foi repreendida e quebrantada, mas foi de dura serviu e fechou o coração, endureceu o coração. Ela diz assim que essa pessoa não vai ficar sem, como fala, ela vai ser, não é que vai ser condenada, ela vai, aquilo que ela plantou, ela vai correr, porque ela não está dando lugar para alguma coisa, negócio de punir. Ela vai ficar sem, não vai ficar impune. Isso. Exatamente isso. Então, meus queridos, eu vou falar aqui pra vocês. Em questão a vocês ficarem falando de quem é cristão, de quem não é, que nem eu falei do exemplo da Flor de Lis, ela não representa. Não adianta vocês fazerem textos e textos falando que fulano de tal era evangélica, a maioria votou nela, votaram enganados. Porque a Bíblia nos adverte, né? A Bíblia nos adverte para que nós venhamos a buscar em Deus todas as coisas que nós devemos fazer. Em Salmos 1 fala que nós temos que meditar de dia e de noite nas palavras do Senhor. Amém? Então, se essas pessoas são falsos profetas, fala que elas estavam no meio de nós, mas elas não eram de nós. Elas só estavam no nosso meio. Existe o trigo e o joio. Vocês querem fechar e vendar os olhos para essas coisas. E começar a falar, a comparar quem é de Deus com quem não é. E eu vou ler uma coisa aqui, né? Porque tá falando aqui, ó, que se a pessoa fala do mundo, fala no versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Quando você é do mundo, e a pessoa pode estar dentro da igreja, mas ela vai dar ouvido para uma pessoa que é do mundo, porque estar dentro da igreja não significa que você é salvo, não significa que você é cristão, se você não praticar as obras de Cristo. Amém? E se você só falar de Jesus, dos atributos dele, mas você não pregar o que ele pregou, não adianta nada, tá? E vai falar, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve.
Temos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, as pessoas que não ouvem a palavra de Deus, eles não são de Deus. Eles não conhecem a Deus. Amém? Então, como vocês querem falar de uma pessoa que entra ali, ela falou contra os homossexuais. E daí que ela falou contra os homossexuais? Ela é hipócrita, porque ela estava em um pecado inverso, que é a questão de matar o marido, de fazer sacrilégio, de fazer várias N coisas. Isso não vai isentar o pecado de ninguém. O pecado da Flor de Lis não vai justificar o pecado LGBT. Vocês querem buscar outros pecados que venham a justificar os de vocês, e não é assim. Amém? Não é assim. A Bíblia fala em João 13 que todos perecerão. Ai, Jesus falando, hein? Vocês acham que aquelas pessoas que morreram por causa disso, por causa daquilo, são mais pecadores do que vocês? Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer, vocês vão para o inferno da mesma maneira. Então haja arrependimento, arrependei-vos, que é vos chegar do reino do céu. Agora, eu vou lá em Malaquias, vamos lá em Malaquias, antes de Mateus. Malaquias. E outra coisa, Jesus, quando foi tomado numa ira santa no templo, ele foi tomado por autoridade. Quando Deus toma a gente para falar de uma forma mais rude, vamos dizer assim, uma forma mais áspera, mais dura, é autoridade, não é odiar as pessoas. Amém? Porque Jesus falava mansamente muitas vezes sim, mas só que muitas vezes, principalmente em questão ao pecado, ele estava sempre irado. Malaquias. Vamos para Malaquias. Malaquias fala do santo e do profo. Aqui, Malaquias 3, né? Vamos ler o porquê que vocês não sabem diferenciar e nem distinguir pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Primeiramente, porque vocês não conhecem a Deus, né? E querem sentir o direito de apontar e defender causas onde Deus está com o dedo apontado, falando que é necessário arrependimento e conserto. Amém? Versículo 18. Deus ele vai falar assim, usando o profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E quais são os atributos daqueles que servem a Deus? Quais são os atributos? Como nós mesmos já sabemos, dos frutos do Espírito. Vamos lá em Gálatas. Vamos passear pela Bíblia. Já que vocês não leem, a gente tem que apresentar, né, para vocês. Que vocês falam que vocês não sabem. Isso, as obras da carne é a obra do Espírito. É que nem um exemplo, o diabo... Deixa eu ver o que o João falou aqui. Deixa eu falar um negócio, pedir. Exatamente, João, é dessa forma mesmo. Você conhece a palavra, você sabe como que é que funciona essa questão de meditar na palavra de Deus. É que nem eu falar um negócio pra você. Você tem conhecimento. O diabo, ele não conhece o futuro. Não mesmo. Deus permite o diabo conhecer o futuro sobre aquilo que Deus quer fazer na destruição da terra, porque até o diabo serve a Deus. Então não adianta a pessoa falar, eu creio, isso. É que nem o João falou um negócio que ele tem um conhecimento. Ele tem. Ele né, não sei se ele foi batizado não, mas Deus deu conhecimento para ele, porque ele foi na igreja. Ele tem um conhecimento. Leu a Bíblia, ora. O João, ele desde aí Deus pequeno, trabalha. Desde pequeno, o João em casa, né, foi para aqui errado, né? Mas isso no passado, isso não convém. Mas o seguinte, o quê? Eu vou falar uma coisa para você, que ele tem um conhecimento, uma hora ou outra, Deus vai trazer ele de volta para a presença. Sim, porque Deus está trabalhando na vida dele, está dando lugar para Deus. Quando a pessoa dá lugar para Deus, ela não vai falar abobrinha contra uma pessoa que está pregando a favor de Deus, né? Tem uma diferença quando Deus permite o diabo tocar e quando Deus guarda a pessoa. É, diferente. Tem esses dois lados. Deus ele sabe todas as coisas. Então ele usa as pessoas para saber todas as coisas, cada um no seu chamado. Né? Que Deus quer fazer a pessoa saber todas as coisas no seu chamado. Sim. E a pessoa vive o seu chamado. Deus vai usar a pessoa tremendamente. Mas o seguinte que a pessoa tem que também querer. Né? Então esse negócio aí de que nem se falou, como falar o negócio dos atributos das obras, as obras da carne, já falou assim, gente, porque quando a pessoa fala o que ela quer, entra as coisas das obras da carne. Exatamente. Então eu vou ler aqui, ó, Gálatas 5, a partir do versículo 16, as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai
em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha o que já começa falando. Se você anda em espírito, você não vai estar fazendo a obra da carne, né? Dando lugar aí pro diabo e pecando. Que nem já fala no versículo que eu coloquei na descrição do vídeo. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, ou seja, o espírito luta com a carne. Aquele que é espiritual vai estar sempre em dissensão e divisão com aquele que é carnal, com aquele que não anda com o Espírito de Deus. E não adianta falar que Deus mora em vocês, porque eu vou ler Romanos 8 também. E nem todo mundo é filho de Deus. Amém? A Bíblia não fala isso, fala que nós podemos nos transformar em filhos de Deus, nós temos o direito quando aceitamos Jesus e passamos a viver a vontade dele. Agora vamos lá, o versículo 17, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, se você está no espírito, jejuando, buscando, você está na palavra do Senhor, você está... Às vezes você está fazendo o serviço, mas você pode orar na sua mente fazendo o serviço. Deus vai estar ali com você, vai estar... até mesmo te ajudando, o tempo vai passar assim, ó, rápido. Agora, quando você está na carne, você só pensa besteira. Só pensa em sexo, fornicação, só pensa em beber, fumar. Só isso que acontece. Amém? Quando a gente não está em espírito, você conhece a palavra de Deus, quando está orando e está lendo, você tem vontade das coisas de Deus. Mas quando você para de orar, você dá uma afastada, você começa só a pensar em coisas que não agradam a Deus. Amém? Um abraço, João. Vai com Deus, viu? É um prazer. Qualquer hora você vem visitar a gente. Aí tá falando que quando você tá no poder sobre você, você não vai fazer o que você quer, o que a carne quer, né? Vamos dizer assim. Você vai fazer a vontade de Deus, porque em João 3,8 fala que o vento, ele assopra. A gente não sabe nem para onde ele está vindo e nem para onde ele vai, né? E que todo aquele que quer, Deus vai te guiar para você fazer a vontade dele, que nem aconteceu com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te apresentarei. Deus falou que era para ele sair, que tinha uma terra, mas Deus não tinha mostrado a terra para ele ainda. Ele foi guiado pela fé no que Deus falou, e mediante essa fé que ele deu lugar de acreditar em Deus, o Espírito o guiou, né? Porque ele foi considerado como amigo de Deus. Agora o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias para quem gosta de praticar as religiões que tem feitiçaria, né? A Bíblia fala contra, tá? Deus não está em nenhuma religião, não. Inimizades, idolatria, feitiçarias, inimizades. Estou pregando a palavra. A pessoa quer fazer minha inimiga, me ter como inimiga, porque eu estou pregando a verdade. Fala em Gálatas. Eu me fiz vosso inimigo por pregar a verdade, por falar a verdade. Tem até hoje, porque até é isso que Jesus é aquilo, até mesmo pessoas de igreja que falam contra a verdade santa da palavra, está sendo porfias, emulações, iras, dissensões, heresias. Muitas, vocês torcem a palavra ao bel prazer de vocês, ao favor de vocês. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Bebedices, olha a flor de lis aqui, homicídios, ó. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Aí bebedice entra qualquer tipo de vício, né? Fala que a pessoa se embriaga, mistura que quer se embriagar e fala que é errado. Negócio do encheio do espírito, encheio do espírito, né? A Bíblia diz, né? Os apóstolos em Atos eram convertidos já, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então Deus usava tremendamente no chamado dele. Sim, então deixa eu acabar de falar aqui. Aí ele fala assim, ó.
Glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, ou seja, é falado já faz tempo isso, né? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, pessoal? E aí, pessoal que fala aí que Deus está nas religiões aí? De feitiçaria, de macumba, seja lá o que for. De idolatria, que tá falando aqui da Igreja Católica também, que eles se juntaram com os deuses romanos. E aí? Deus está irado. Né, que é para se arrepender de toda a idolatria, de todas essas coisas aí de feitiçaria, dessas religiões pagãs. Deus não está em nenhuma, tá? Aí ele fala que não entrará. Aí ele fala agora, o fruto do Espírito é benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha que estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, se você não crucificou seus desejos carnais, seus pecados, a concupiscência, a cobiça, tudo que está sendo sempre falado aqui nesse perfil e nas lives ou nas escrituras, postado aí na escrita, então você não é de Cristo. Você não é de Deus. Porque aquele que anda em espírito, ele está acima da lei, porque é Deus que guia aquela pessoa. Então, se é Deus que guia, a pessoa não vai errar. Amém? Deus não erra, meu querido. Se você agir na carne e der lugar para a carne, é você que vai estar errando. Mas se é o Espírito Santo que está guiando a pessoa, não. Então, que nem negócio. Daí são vários princípios bíblicos. É um dos princípios, né? São vários princípios bíblicos, correto? Sim. E tem situações que mudam. Por exemplo, se Deus tem uma promessa de dar um varão, mas se for que não quer. Não, quero não. Dá um exemplo. Quero acontecer, a situação vai mudar, mas os princípios bíblicos continuam. Deus vai continuar na minha vida do mesmo jeito. Vai colocar outra pessoa, mas ele não vai. É lógico que Deus não força ninguém a nada. Eu abri mão da minha vida sentimental porque eu quero estar totalmente na obra, viver somente para Deus, para alcançar o máximo de almas possível. Por não que, casado você não consegue? Consegue, mas só que quando você está solteiro é melhor, porque você tem mais flexibilidade e liberdade, né? Então eu vou terminar aqui, ó, 25 agora. Se vivemos também em espírito, não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí eu vou entrar nessa parte aqui e já vou finalizar. Sabe por quê? Porque é o que está falando desde o começo do vídeo, sobre ira, sobre isso, sobre aquilo. As pessoas estão iradas por eu estar pregando a verdade, as pessoas estão se irando, entrando em contendas e querem que eu me cale. Eu não vou negar voz, tá, meus amados? Não vou negar Jesus, não vou dar esse gostinho pro diabo, nem muito menos para vocês que estão servindo a ele. Porque a pessoa que vive no Espírito, se você tivesse o amor de Deus, e vou falar que nem Jesus falou para os fariseus, se vocês tivessem o amor de Deus, Deus fosse vosso pai, vocês iriam me amar, né? Se vocês fossem descendência de Abraão, vocês iriam me amar, vocês não iriam me odiar, porque eu estou pregando sobre Deus, falando a vontade de Deus, só que vocês me odeiam porque vocês querem viver na carne. E vocês odeiam porque eu vou lá e pronuncio palavras de juízo contra o pecado, aonde o próprio Deus fala que é para fazer. E eu só vou deixar um versículo último aqui para vocês. Vou deixar um último versículo aqui de João 7 para vocês, onde nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Assim como vocês não acreditam em Deus. Jesus fala assim no versículo 7 do capítulo 7 de João, do Evangelho de João: o mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Isso são vocês, meus queridos. Porque eu testifico que as suas obras são más, porque antes eu praticava essas obras. Hoje, como eu pratico obras de justiça, eu tenho que denunciar e falar que realmente Deus mudou a minha vida, amém? E falar que é errado sim, amém? Então é isso que eu deixo para vocês, amém? Que vocês possam meditar e dar lugar a Deus, né? Meditar nas escrituras, dar lugar a Deus, porque se vocês não der lugar a Deus,
vocês vão perecer. Se vocês perecer, vocês vão morrer nos vossos pecados. Se você morrer nos vossos pecados, vocês vão herdar o reino dos céus. Amém? Qual que fala mesmo, Patrick, do endurecer em Hebreus? Hein? Qual que fala do endurecimento em Hebreus, a passagem que eu não lembro, que eu vou deixar essa e vou finalizar. Qual que fala mesmo do endurecimento em Hebreus, que eu vou deixar essa e vou finalizar? Hebreus 3, né? Hebreus 3:11. Vou ler aqui. Fala assim, não a parte do teu coração, não dê lugar à amargura, a raiz de amargura. Fala em Hebreus 2 também, fala assim, não a parte do teu coração com endurecimento com os Eu vou começar no 10. Maligno, não seja infiel do seu coração, a parte do Deus vivo. E vou até postar nos comentários depois. Isso. Ó. Por isso, versículo 10 de Hebreus 3, hein? Por isso me indignei contra essa geração e disse... Estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Gente, isso é muito forte. Vocês querem se fazer de cego. Vocês não são cego. Porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Vocês entenderam isso? Vocês só vão estar participantes da vida eterna no céu se vocês retiverem firmemente o princípio, todas as coisas que Cristo pregou, desde Gênesis a Apocalipse, da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque no deserto, quando Moisés levou o povo para a terra prometida, a maioria morreu porque eles não deram ouvido ao homem de Deus. É que nem Jesus fala, enviarei apóstolos, profetas, e vocês vão bater em uns, matar outros, expulsar outros da sinagoga. E ele fala, né, para Corazim, que assim como a galinha quis proteger os pintinhos debaixo das asas, Deus quis fazer isso com vocês. Mas vocês não quiseram. Da mesma forma, estamos trazendo a palavra e vocês não querem, vocês estão rejeitando a voz do Espírito Santo usando nossas vidas. Amém? Então é isso que eu vou deixar aqui para vocês e vou postar essa passagem aqui aí nos comentários. Fiquem com o Senhor Jesus.